Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos apresentar alguns exemplos de exercícios envolvendo equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, primeiramente, nós vamos verificar o que uma equação ela tem que ter para que ela seja classificada como equação diferencial ordinária de primeira ordem. Então, vamos apresentar esse exemplo. Então, nós temos que uma equação ela pode ser chamada de equação diferencial ordinária de primeira ordem, né? Linear, se acontecer o seguinte: se eu tiver uma equação desse tipo, né? Então toda equação que eu conseguir colocar nesse formato, então ela é classificada como equação diferencial ordinária linear, né? De primeira ordem. E aqui nós temos o y, né, que é uma função de x. Então, só para a gente ilustrar essa questão, vamos pensar no seguinte exercício: quais das equações são lineares das equações que nós vamos apresentar aqui na sequência? Então, aqui nós temos a letra A, y' é igual a cosseno x, y mais e elevado a menos x. Então, se nós observarmos essa equação, a gente tem que ver se é possível colocar ela nesse formato aqui. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Então, comparando aqui, então nós teríamos lá o y' menos cosseno de x y, que é igual a e de menos x. Se nós observarmos, a equação ela é desse tipo, né? Tem o y', depois tem uma função de x que multiplica o y, e aqui, né, nós temos uma outra função de x. O sinal aqui não vai mudar o fato dela ser ou não linear. O sinal pode ser positivo ou negativo, né? Então, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença. Aqui nós temos então a função de x, o y, né? E o e elevado a menos x é uma função de x. Então, nesse caso aqui, essa função, essa equação, né, é linear. Tudo bem? Então, esse é um exemplo. Vamos para outro exemplo aqui. Então, vou chamar aqui de letra B. Então, na letra B, nós temos lá y' é igual a x cosseno y mais e elevado a menos x. Então, nós queremos saber se é linear ou não. Primeiro, vamos passar esse primeiro termo aqui, x cosseno y, para o primeiro membro. E agora vamos fazer uma comparação, né, com a forma geral de uma equação classificada como linear. Então aqui nós teríamos mais ou menos, né, como nós vimos no caso anterior, uma função de x vezes y é igual a uma função de x. Fazendo aqui a comparação, aqui nós temos o y', ok. Aqui nós temos uma função p de x, né, que seria o próprio x aqui, uma função p de x. Só que aqui tem um problema, né? Nós temos aqui, ó, o cosseno de y, ele deveria aparecer, para que ela fosse linear, deveria aparecer só um y, não um cosseno dele, né? Então, e aqui nós temos uma função de x. Então, por causa disso daqui, ó, isso aqui não é só o y, ok? Então, por causa disso, essa equação aqui não é classificada como linear. Mais um exemplo. Pegando aqui, letra C, y' é igual a 4.
Então vamos colocar a forma geral de uma equação linear, px, y, g de x. Então, essa equação aqui, nós ainda podemos escrever ela assim, como... Vamos pegar assim, o y', ok? Menos ou mais, né? 0y. Isso poderia ser igual a 4. Então, se nós formos comparar aqui, ó, então, quer dizer, a função nula pode ser uma função de x. Ok? E aqui nós teríamos o y, que não aparece na equação original, né? Mas ele poderia estar multiplicando zero, né? E aí por isso que ele não aparece no resultado, porque 0 vezes ele ficaria 0. Então aqui está satisfazendo as condições. O 4 pode ser uma função de x, uma função constante. Ok? Então nós temos aqui o p de x valeria 0, o g de x valeria 4. Então satisfaz as condições para que seja, né, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Ok? Então nesse caso aqui é linear. Vendo mais um exemplo, então vamos chamar de letra D, y' igual a y a terceira mais 2x. Passando isso para o primeiro membro, colocando a forma geral de uma equação linear, vamos fazer as comparações. Fazendo aqui as comparações, temos aqui o y', ok. Aqui não temos uma função de x aqui. Né? Então, quer dizer, tem esse problema aqui. Então, não tem uma função de x. Então, essa função de x que deveria aparecer aqui, né, se ela fosse linear, nós não temos. E aqui tem uma função, né? O 2x é uma função de x. Então, o problema aqui acontece aqui, né? Como você não tem nada, uma função de x aqui no lugar, né? O que iria acontecer aqui? Só para a gente detalhar um pouco mais essa justificativa. Aqui você teria assim, né? Y' menos, né? Y ao quadrado vezes y, que é igual a 2x. Ok? Então aqui você não tem alguma coisa com x, né? Você só tem o y. Então, quer dizer, não aparece esse p de x aqui. Ok? Então, por isso, nesse caso, né, essa equação não é linear. Então, esse vídeo é um vídeo introdutório e nós vamos aí nos próximos vídeos trazer mais exemplos, né, de situações envolvendo EDO de primeira ordem, ok? Linear. Agradecemos a presença de vocês e esperamos vocês aí nos próximos vídeos.